10h11. Voltamos com o CBN Campinas desta quinta-feira. Nosso assunto segue sendo a crise pediátrica aqui na cidade e o programa que aborda essa dificuldade em driblar essa situação. Estamos em contato neste momento com o ex-secretário de Saúde aqui de Campinas, Carmino de Souza. Esteve por 8 anos, no comando da pasta aqui na cidade. A gente agradece esse contato, essa gentileza de poder atender a CBN e trazer um pouco mais dessa experiência, ex-secretário, vou te chamar de secretário, porque pra gente continua, foram 8 anos nessa conversa aqui na CBN Campinas. Muito bom dia, secretário Carmino de Souza. Bom dia, Flávio. É um prazer falar com vocês e voltar a conversar sobre assuntos da saúde. Eu acho que a saúde pública, Flávio, é sempre um grande desafio. Você sai de um, entra no outro. Às vezes você nem saiu de um, já entra no outro junto. Então, acho que é muito importante a gente informar e informar adequadamente a população. Secretário, são 2 meses praticamente que Campinas tem uma fila, de espera por leitos para o atendimento de crianças, essa necessidade mais de enfermaria, mas de qualquer maneira, UTI pediátrica no sistema SUS municipal, ou com uma, ou sem qualquer vaga, para o atendimento, para a internação dessas crianças. Por que é tão difícil, secretário, essa abertura? A gente sabe que quando se tem a necessidade da abertura de UTI, é uma coisa já complexa. Mas por que é mais complexo ainda a UTI pediátrica, a enfermaria pediátrica? Flávio, esse é um assunto bem complexo mesmo, porque a pediatria, não a neonatologia, quero deixar bem claro que se a gente for falar um pouquinho de UTI neonatal, é um outro cenário. Nós vamos falar um pouco da pediatria. A pediatria, e nós vimos isso nos últimos 2 anos, ela é uma área onde essas urgências, principalmente da doença respiratória, ela ocorre sazonalmente. Eu costumo dizer que enfermaria de pediatria é como se você tivesse um avião que voasse 8 meses vazio e 4 meses superlotados, que é o que está acontecendo agora. Nós nos acostumamos, nos últimos 2 anos, por conta da pandemia, a não ter essa sazonalidade, porque as crianças ficaram em casa, as crianças não foram para a escola, as crianças não circularam os vírus entre as crianças, e nós acabamos tendo 2 anos relativamente serenos. É claro que não em relação à Covid, que foi dramática, mas em relação a essa sazonalidade da doença respiratória da criança, não é? Isso aconteceu com a dengue também, nós temos muito menos casos. A hora que a vida volta ao normal, tudo pode acontecer. Só que poderia ser mitigado isso se a gente tivesse mantido as medidas não farmacológicas para as crianças, quer dizer, lavar as mãos com água e sabão, manter os ambientes arejados, usar álcool em gel, usar máscara, etc., são medidas fundamentais, e não só para o coronavírus, para as outras entidades, não é? Para as outras infecções respiratórias que são muito parecidas. Esse é um desafio, porque elas têm uma superposição entre essas doenças, não é? Essa sazonalidade era esperada. No tempo em que eu estava na secretaria, a gente conversou muito com, por exemplo, a Rede Mário Gatti, com o Dr. Marcos, etc. A gente se preparava um pouquinho da seguinte maneira: o terceiro andar do Hospital Mário Gatti é um andar de internação de adultos, mas ela ficava como um backup para uma enfermaria pediátrica no período de sazonalidade. Então ela estava razoavelmente preparada para receber criança. E a brinquedoteca do Ouro Verde, ele foi adaptado para ser uma UTI pediátrica também no período de sazonalidade. Quer dizer, a gente colocou linha de gases e toda a estrutura para poder, no período de sazonalidade, aumentar o número de leitos. Não é fácil aumentar o número de leitos, quero deixar bem claro. Não é uma questão de dinheiro apenas, mas você precisa ter estrutura, você precisa ter pessoal treinado. O mesmo pessoal que lida com adultos não é o pessoal que lida com criança, é diferente, o respirador é diferente, as cânulas, os remédios, enfim. Então, abrir leito é uma coisa muito, muito mais demorado para você fazer, por exemplo, na urgência, né?
Nós tivemos na história de Campinas, Flávio, várias unidades pediátricas foram fechadas ao longo dos anos exatamente porque não havia esse interesse, vamos, entre aspas, econômico de manter. Foi assim com o Hospital Álvaro Ribeiro, foi assim com o Coração de Jesus, não é? Nós tivemos o fechamento, que é uma coisa que agora a prefeitura está insistindo em reabrir com razão, que foi o fechamento de leitos pediátricos no Hospital Estadual de Sumaré. Então, ao longo do tempo, muitos hospitais, ou fecharam completamente, como esses dois que eu acabei de falar, ou fecharam as suas unidades pediátricas, né? E isso reduziu a oferta, sendo que a cidade não parou de crescer, a região não parou de crescer, assim por diante. Então, era esperado que na sazonalidade a gente tivesse esse problema de falta de leitos e que é difícil administrar. Essa pressão sobre as centrais reguladoras é uma pressão difícil de ser administrada, tanto no âmbito da CROSS, que é estadual, como no âmbito da nossa central de regulação aqui de Campinas. E ex-secretário Carmen de Souza, o senhor que teve aí 8 anos, e quando tinha uma crise, conversava com o prefeito Jonas Donizete, pedia ajuda ao governo do estado. Queria saber se realmente esse trâmite, porque o prefeito Dário Saad pediu com urgência, e amanhã serão 2 semanas que a gente não tem sequer uma resposta. O presidente da Câmara teve em contato com o governador Rodrigo Garcia, que disse que, segundo o presidente da Câmara, Zé Carlos, disse que sim, vai fazer, aceitou a proposta, mas não deu prazo. Então isso é assim mesmo, demora muito para ter alguma... Porque quando a gente fala de saúde, urgência, emergente, a gente acha que é no ato, né? Olha, Flávio, eu não participei, obviamente, dessas conversas, dessas negociações, né? As margens de manobra na área pública, elas não são muito grandes. Você tem os hospitais municipais, você tem o Hospital Estadual de Sumaré, você tem o Hospital de Clínicas da Unicamp, né? É claro que estas estruturas já estariam, teoricamente, mais preparadas, ainda que você tivesse que fazer horas extras dos trabalhadores e assim por diante. Eu acho que a região metropolitana de Campinas e a Prefeitura de Campinas devem continuar insistindo junto ao governo do estado para dar esse apoio, não é? Campinas acaba sendo sobrecarregada, porque ela é polo, é uma cidade que recebe pacientes. A gente não manda paciente para ninguém, a gente só recebe. Então, essa pressão acaba realmente caindo sobre as nossas unidades. O HC é um hospital relativamente pequeno para uma região que é maior do que o Uruguai, não é? Então, nós temos que pensar, Flávio, assim, saindo um pouco do sufoco, que Campinas, a região metropolitana de Campinas, precisa de uma unidade monotemática de pediatria. A perda desses leitos do passado estão fazendo muita falta nesse período de sazonalidade, não é? Então, eu acho que, pensando um pouco alto, Campinas precisa de algumas unidades monotemáticas para dar vazão a algumas coisas, acontece com câncer, trauma e assim por diante, mas a pediatria está dentro disso. Então, a ideia de fazer o Hospital Mário Gatinho, que não é nova, é uma ideia que já vem de algum tempo, mas que o prefeito comprou a ideia, até por ser do próprio Mário Gatti, né? A gente sabe que o nosso prefeito, Dário Saad, ele é médico e é do Mário Gatti, ele sabe a importância disso. Mas ele não conseguiu ainda finalizar todas as adaptações, porque isso não é tão simples, não é tão fácil puxar rede de gases, rede elétrica e tal, e se adaptar. Eu acho que nesse momento o que nós teríamos na mão seria alguma ampliação dentro do Hospital Estadual de Sumaré, devolver aqueles leitos que foram fechados, porque eles teoricamente existem, né, já estão preparados, e ver dentro do âmbito da Unicamp, HC, Carisma, etc., se existe alguma margem de expansão, e na prefeitura, como eu disse, essas 2 áreas onde a gente já tinha no passado deixado mais ou menos preparado para esse período de sazonalidade. Eu acho que são essas as margens que nós temos para a pediatria dentro do hospital da PUC. Eu tenho a impressão que eles já estão trabalhando no limite, isso teria que ser conversado para ver se existe alguma margem para contratar algum leito, ainda que seja da rede conveniada deles. E a maternidade é só UTI neonatal, não há espaço para pediatria, né?
Então, acho que são esses. A estrutura não cresce rápido, a estrutura precisa ser planejada, né? E eu acho que o que nós temos na mão é isso que eu estou acabando de falar. Eu lembro de uma conversa há muito tempo que a gente teve aqui no CBN Campinas e o senhor citou o fechamento de maternidades aqui em Campinas. Agora a gente fala um pouquinho dessa UTI neonatal, que a situação no hospital, eu ainda chamo de Celso Pierro, mas é o hospital da PUC, né? Foi exatamente um alerta sobre a superlotação na UTI neonatal, que é uma situação diferente, a mesma que tem pressão, e sim, como confirmou a maternidade mais uma vez aqui para a CBN Campinas, há uma pressão também, há uma lotação na UTI neonatal aqui da maternidade, que é a grande referência para esse atendimento aqui em Campinas e toda a região. Me chamou a atenção, em um alerta também enviado pela Secretaria de Saúde aqui de Campinas, que exatamente são esses dois pontos. Quando se necessita de uma UTI neonatal, se recorre ao hospital da PUC ou ao hospital maternidade. A rede municipal não tem. Por que a rede municipal não tem, sendo uma cidade de 1.200.000 habitantes? Isso é histórico, né, Flávio? A grande maternidade do município de Campinas é a maternidade de Campinas, né? Ela é uma enorme conveniada do município. A maternidade de Campinas é responsável, eu não me lembro percentualmente, mas em torno de 70% de todos os partos, né? Campinas faz mais ou menos 20 mil partos por ano, 15 mil são de moradores de Campinas e aproximadamente 10 mil são partos feitos na maternidade. E a maternidade concentra os partos, vamos chamar de risco standard. Hoje o CAISME, que é uma maternidade espetacular, uma UTI espetacular, mas ela tem essa vocação, vamos dizer assim, de ter as gestações de alto risco, né? Essas gestações de alto risco, elas têm crescido pelas gestações nas mulheres com idades um pouco mais adiante, a questão da fertilização in vitro, que aumenta a gemelaridade, prematuridade, enfim, quer dizer, e essas nossas UTIs neonatal, Flávia, elas são responsáveis por um dos maiores orgulhos nossos de Campinas, que é ter uma das mortalidades infantis mais baixas do Brasil. E essa mortalidade infantil muito baixa se deve à qualificação dessas UTIs neonatal, porque a partir de um certo nível, abaixo de 10, você só consegue baixar a mortalidade infantil se tiver UTIs neonatal funcionando adequadamente como funciona aqui na PUC, na Unicamp e na maternidade de Campinas e nos hospitais privados também, né? O Mário Teodoro, o Hospital Veracruz tem as suas maternidades ainda. Mas você tem razão, diminuir os leitos, muitos hospitais e muitas prefeituras fecharam as suas maternidades porque não compensava manter toda a estrutura de uma maternidade para fazer um número pequeno de partos, né? Então, a UTI neonatal, eu não sei por que ela está pressionada neste momento, né? Porque não tem a ver com a questão da sazonalidade da doença respiratória, em princípio. Deve ter algum outro fator de acúmulos de prematuros ou de mal-formados, de crianças com má formação, que são aqueles que permanecem por longos períodos dentro da UTI, né? Então, a prefeitura ela sempre contratou, a maternidade depois da PUC, o maior conveniado da prefeitura, junto com o Cândido Ferreira, na área de saúde mental, de modo que essa é a história e mesmo o Estatuto da Maternidade já prevê esse apoio constante do município de Campinas a esse hospital. Os hospitais do município são hospitais com um perfil mais secundário, como é o Hospital Ouro Verde, que dá um apoio grande em cirurgias, em áreas clínicas como oftalmo e assim por diante, e o Mário Gatti, que tem um perfil muito de um hospital de trauma e um hospital de câncer. Então, são hospitais que não têm estrutura para funcionar como maternidade. Isso, historicamente, sempre foi assim.
E, secretário, para a gente aproveitar, voltando a falar sobre a situação da UTI pediátrica, e o mesmo senhor citando, né, essa sazonalidade, a gente sempre lá por março, sempre tinha essa crise afetando os hospitais aqui da região, o Hospital Mário Gatti, eu lembro muito bem, o Hospital Mário Gatti tinha superlotação, mas não parava de atender, até era uma questão que a gente colocava sempre aqui no CBN Campinas, tinha o fechamento de porta em outras instituições, mas a rede pública aqui de Campinas seguia atendendo. Dentro dessa experiência que o senhor tem com essa sazonalidade, a gente pode estar chegando perto do fim, chegando para junho, dentro dessa crise? Eu gostaria de ter essa bola de cristal, Flávio, mas não dá para dizer isso ainda. Às vezes essa sazonalidade começa um pouco antes. Nós já tivemos ano onde janeiro e fevereiro você já tinha uma elevação desses casos, e já tivemos anos onde terminou em maio, junho, mas alguns se alongou e foi adiante. Quer dizer, essa sazonalidade de doença respiratória da criança está muito ligado ao outono e inverno. Quer dizer, é o período onde as crianças se juntam mais, ficam mais em ambientes mais fechados, menos ventilados. Existe muita circulação desses vírus, elas circulam entre as crianças, de modo que é difícil prever. Eu posso imaginar que no período de férias isso se atenua, quer dizer, em julho, muito provavelmente isso será atenuado, mas acho que ainda teremos algumas semanas difíceis aí que precisam ser administradas. Mas eu não tenho absoluta convicção de dizer para você em que momento isso daí deve melhorar. Eu acho que no período de férias é natural, porque as crianças novamente voltam para casa e acabam ficando em ambientes mais, entre aspas, protegidos. Carmino de Souza, ex-secretário de Saúde aqui de Campinas, queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas, gentileza de voltar a poder atender aqui a CBN, sempre um prazer conversar com o senhor aqui no CBN Campinas. Muito obrigado, Carmino. Flávio, muito obrigado, eu estou à disposição e acho que a população precisa confiar nos nossos gestores públicos, eles vão dar esse acesso. Eu acho que o importante, você falou de uma coisa que eu acho muito importante, ainda que a porta não seja melhor, ela tem que estar aberta. Então eu acho que a obrigação nossa como gestores públicos, seja do município, seja da região metropolitana, seja do governo do estado, do ministério, é garantir acesso. Garantir acesso e garantir acesso com a melhor qualidade, com a melhor estrutura possível. Se não é possível o ideal, temos que garantir acesso e que possa continuar cuidando da nossa população, né? Então eu acho que esse tem que ser o espírito e tem que ser o espírito de todos, e a população tem que saber que isso tem que ser assim. Fechar a porta é sempre muito complicado. Eu acho que eu nunca fui a favor de fechar a porta, porque na hora que você fecha a porta, você cria uma situação de indigência, né? Você cria uma situação onde a pessoa não tem acesso. E isso não é um princípio do nosso sistema de saúde. Eu entendo que às vezes é necessário um freio de arrumação, mas isso tem que ser sempre conversado, pactuado. Se sair daqui tem que ir para ali e o sistema tem que conversar. O sistema tem que se interagir no sentido de garantir acesso. Muito obrigado, Flávio. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Conversamos então aqui com Carmino de Souza, secretário de Saúde aqui de Campinas, usando essa experiência há 8 anos, né, comando aqui da pasta na Prefeitura de Campinas.